Graça, luz e paz a todos nós. E mais uma vez essa grata satisfação de vir aqui trazer um pouquinho daquilo que a gente compreende do Evangelho de Jesus. Eu sempre repito que aqui nessa casa eu gosto muito dessa condição de passar as mensagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, deixando bem claro que o que eu tento passar aqui é a minha visão e a minha opinião. Logo mais à frente eu vou falar para vocês a respeito disso, e esse tema propriamente de hoje é muito coerente com isso que eu quero dizer. Portanto, eu vou ler para vocês a colocação que está no Evangelho, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o item que eu tenho para falar é missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornam sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas aos mistérios da vida espiritual. O homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhes escarraram no rosto e lhes bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciências do futuro, seja por intuição, seja por revelações providenciais, a fim de transmitir advertências aos homens, e esses fatos tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. No tempo de Jesus, era bastante comum essa colocação dos profetas. Alguns reis, alguns dirigentes sempre recorriam aos profetas, aos oráculos, aos sacerdotes, às pitonisas, para ter conhecimento acerca do seu reinado, das atitudes que iam tomar. E esse é um costume muito antigo da humanidade, em todos os tempos, do ser humano querer entrar em contato, com a divindade, sabendo que precisa de um intermediário, que para nós consideramos os médicos, as pessoas que têm a capacidade, que têm mais aflorada o meio de se comunicar com a espiritualidade. No caso de hoje, nós vamos falar a respeito da missão dos profetas, mais precisamente para nós, que somos espíritas. Então, como nós vimos ali, profeta é um indivíduo que prediz o futuro. É o que a gente entende, quando a gente ouve essa palavra profeta. De alguém que adivinha o futuro, E não é muito raro, eu já vi acontecer bastante no meio espírita, as pessoas vinham consultar a gente acerca de alguma coisa. Escuta, o que você acha que vai acontecer na minha vida? Então, para pegar um empréstimo, comprar um carro e tal, eles acham que a gente pode adivinhar, Vou bater um pacto lá com Jesus, com a espiritualidade, para te dar um conselho. E tem gente, infelizmente, que se aproveita disso para faturar um cascainho, Não é besta nem nada. Como diz o Zeca Pagodinho, tem otário para tudo. Então, tem gente que se deixa enganar, que gosta de ser enganado, mas não é esse o caso. Quando nós vimos aqui colocado no item do Evangelho, disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas aos mistérios da vida espiritual. Para esclarecer, minha gente, a respeito disso,
no meio espírita, isso é o quê? A condição de dar instrução, de levar conhecimento, não é? E isso se dá através de todas as atividades que nós temos na casa espírita. Primordialmente, e eu volto a reforçar a condição dessa casa, que quando eu vou contar uma história particular, quando eu cheguei aqui em Tijucas, aqui em Santa Catarina, 2002, né? Eu cheguei a participar de algumas reuniões bem antigas dessa casa, bem primordiais. E o que me chamou a atenção foi justamente o compromisso com o quê? Com o estudo. Procurei diversas casas para participar, pela condição de moradia não pude participar desde o início aqui. Participei de outras casas, mas sempre me chamou a atenção do Educandário Leon Denis, o compromisso com o estudo, com o esclarecimento acerca da doutrina espírita. E é isso que nós precisamos buscar. Esse é o ponto crucial que as pessoas que se dizem espíritas, primordialmente os espíritas, por assim dizer, kardecistas, que acreditam na codificação kardeciana, que seguem os preceitos de Kardec, que busquem compreender. Não adianta a gente ficar batendo cabeça. Não se aprende sobre espiritismo se não se estudar. Não estou querendo desanimar ninguém. Mas a casa espírita é um manancial de bênção com relação ao conhecimento. E diga-se de passagem, são poucas as casas que têm esse compromisso primordial com o estudo, com o direcionamento das pessoas que querem realmente aprender sobre doutrina espírita. E um dos exemplos mais claros é o que nós estamos fazendo aqui hoje. É falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o puro Evangelho de Jesus, que os espíritos, junto com Kardec, organizaram de forma que fique mais fácil para que a gente compreenda. Uma das maneiras para que a gente possa compreender melhor isso, quando a gente fala, vocês sempre ouvem as pessoas falarem aqui na frente, os palestrantes, falar sobre reforma íntima, né? E eu descobri faz muito pouco tempo uma questão, inclusive com um irmão evangélico, de que nós precisamos conhecer, encontrar o nosso propósito de vida. Que vem a ser o quê? A nossa missão. Quem aqui sabe o seu real propósito de vida nesta vida? Quem já parou para pensar nisso? Qual é o meu propósito? E não é só um, não. Nós temos em vários âmbitos da nossa vida que nós temos propósitos diferentes. Meu propósito de vida espiritual, meu propósito de vida material, meu propósito de vida familiar, social, né? De conhecimento, de amor, meu propósito com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus pais. Qual é o teu propósito? Eu sempre gosto de jogar uma perguntinha para ficar coçando a noite inteira na cabeça de vocês. De todos nós, né? Porque a minha ainda está coçando um monte. Estou queimando essa carequinha aqui para chegar no meu propósito real. Mas César, peraí, eu venho aqui na casa espírita para escutar uma conversa, uma coisa boa, uma orientação, e vocês vêm me dar mais dúvida. Mas se vocês forem observar pela vida fora, tudo na humanidade, tudo que ocorre aqui, a chave foram as dúvidas. Ou seja, as perguntas. Nós precisamos fazer perguntas íntimas para a gente encontrar a resposta. E qual é o meu propósito? A minha missão. Vou dar um exemplo nosso, espírita.
a missão de vida de Chico Xavier. Nós temos um grande espírito de escola aqui na nossa região, Madre Paulina, Irmã Dulce. Ah, César, mas peraí, eu não tenho gabarito para estudo. Mas você tem filho, filha, esposo, esposa, uma família legal, uma família difícil. Então, nós estamos aqui para um propósito. Um que é inerente do ser humano, que é um propósito, que a gente vai ter que passar por ele, vai ter que fazer, vai ter que cumprir, querendo ou não, que é evoluir. O espírito pode se demorar na sua evolução, conforme ele seja mais lento e pense menos nisso, mas tem que evoluir. Forçosamente tem que evoluir. E vai. Esse é um propósito travado. Agora, esse propósito pode se melhorar, pode se abranger segundo a nossa vontade. Então, com muita alegria, com muito carinho, com muito amor, se a gente se dedicar a isso, espera, eu preciso encontrar o meu propósito. Como é que eu faço isso, César? Alguém sabe dar um palpite aí? Jogar na raspadinha, na loteria, botar umas folhinhas dentro de um copo assim, tirar um? Tem vários, né? A gente fica pensando, pô, eu podia ser isso, podia ser aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Mas isso é uma conversa íntima que nós temos que ter com Deus, com o nosso Criador. Se recolher, meditar bastante, observar a nossa vida, o que se passou, porque o que se passou, César, vou ficar revivendo o passado? Não. É buscar no teu passado o que você aprendeu com os teus erros. Esses dias, como empresário, eu estava avaliando o meu passado. E me veio à mente o seguinte: puxa vida, se eu tivesse as oportunidades que eu tive no passado, com a experiência que eu tenho hoje, estava chutando maço de dinheiro. E eu acho que muitas pessoas pensam assim também. Então o que você ganhou? Você não ganhou dinheiro, mas você ganhou a experiência. E o que está faltando para ganhar dinheiro? Isso é uma coisa bem trivial, bem simples. Ah, mas peraí, hoje eu não tenho mais aquela saúde, aquela disposição, né? Mas a gente tem experiência. E a experiência é a base do conhecimento. Porque a gente vê, eu mesmo que trabalho com prestação de serviço, eu vejo muito jovem, formado, com muito mais gabarito de conhecimento do que eu, mas não tem a experiência que eu tenho para executar. E aí se aliam as duas forças e sai uma obra. Né? A experiência com a tecnologia, com a formação, com os estudos, enfim, o que falta é a gente engrenar essa situação. O que falta é isso. Mas a gente só chega a esse denominador quando a gente reflete, quando a gente busca dentro de si, porque essa resposta está aí dentro, está dentro da gente, está no coração, está na mente. Muitas vezes a gente já sabe a resposta, a gente não se ligou ainda. A colinha está tudo embaralhada ali, meu Deus. Como é que, para facilitar assim, como é que eu posso encontrar essa... Eu coloquei propósito, mas é missão. E eu vou chegar na questão dos profetas ainda, né? Que é, como a gente viu colocado aqui, ó, um significado mais amplo diz que de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida. É disso que nós estamos falando, das coisas ocultas, que geralmente estão ocultas por dois motivos. Primeiro,
pela falta de conhecimento e segundo, pela falta de interesse. É nossa responsabilidade buscar as respostas da nossa vida. E isso só se dá através do conhecimento. Por isso que eu falei aqui, quem quer se desenvolver espiritualmente, o lugar de procurar a resposta é aqui. Quem quer se desenvolver vamos supor, na escola, tem que buscar na escola, na universidade, nos cursos, né? Quem quer se desenvolver enquanto pessoa, enquanto cidadão, enfim, tem que buscar o conhecimento na área inerente. Não adianta você querer criar galinha e estudar bode. Entende? A gente tem que focar naquilo que a gente precisa. Como é que a gente pode começar a fazer isso? Tem o seu Dieter, sempre coloca nas palestras, e eu sempre gosto de citar isso daqui, que para a gente fazer, melhorar, a gente tem que buscar as nossas habilidades, as nossas boas tendências, as coisas que a gente já é bom, faz bem e sente prazer. Porque tem muita gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim bem esdrúxulo. Eu gosto de mexer com madeira. Madeira, fazer coisas de madeira. Tenho boa habilidade, gosto de fazer. E quando eu quero fazer alguma coisa, eu faço algo que me dê prazer e que sirva para alguém, de alguma forma. Uma coisa bonita, né? Uma coisa agradável. Sempre gosto de dar presentes nesse âmbito, com coisas que eu mesmo faço. Isso me dá prazer em fazer, né? E a pessoa se sente bem. Eu penso que se sente quando recebe aquilo, que eu procuro sondar o que você está precisando. Um banquinho, uma sapateira, uma floreira, enfim. Entende? Para que essa troca de energia, ela seja adequada. Outra coisa, eu gosto de cozinhar. Me sinto bem quando eu cozinho alguma coisa que as pessoas sentem, como, fiquem gordos que nem eu, e ao mesmo tempo se sintam bem. E aquilo me dá prazer. É uma habilidade que eu posso aproveitar a oportunidade numa reunião, transferir meus conhecimentos, receber os conhecimentos e causar um bem comum. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, nós temos que achar as nossas boas habilidades, aquilo que a gente é bom. Por exemplo, sou um professor, eu vou ser o melhor professor que eu possa ser. Isso é um propósito de vida nesse âmbito. Sou pai, vou ser o melhor pai que eu possa ser. Por quê? Os teus exemplos como um bom pai vão formar filhos. E como a gente vê aqui no capítulo anterior, no começo desse capítulo, os bons frutos daquela árvore. Os frutos que estão sendo bons, bonitos, saborosos, bem formados, de uma boa árvore, né? Com relação à colocação dos profetas, o que eu tenho para passar para você, que adquirindo novos conhecimentos, nós vamos compreender que no meio espírita nós temos a condição desse intercâmbio com a espiritualidade. Em toda casa espírita sempre há muita carência de trabalho nesse sentido. Nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos de evangelização das crianças, nos trabalhos de visita à comunidade, de doação de gêneros, de aquisição de coisas, de construção, de distribuição de auxílio de saúde, né? Então, muitas vezes a gente perde um tempão concentrando em coisas efêmeras. E hoje a gente tem tanta distração à nossa disposição, na internet, no WhatsApp, no Facebook. Muitas vezes a gente se vê vivenciando a vida dos outros. A vida das pessoas que a gente vê no YouTube, né? As aventuras dos outros.
E com o passar do tempo a gente vai ficando frustrado, porque a nossa vida fica sem graça. E quando a gente se dá conta, já se passou um tempão e a gente perdeu um tempo precioso de uma encarnação tão rara, tão difícil de conseguir. Os espíritos que estão aqui no plano físico, nesse momento, são muito, muito, muito abençoados. Segundo as literaturas, existem 5, 6, 7 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados, que ainda não conseguiram essa chance, que ainda não chegaram nesse tempo. E isso é tão precioso para o nosso aprendizado. E a gente passa aqui com bobeira, com coisas tontas. Então, quando os Espíritos falam que Deus dá essa missão para que a gente possa ser um profeta de Deus aqui, assim como foram todos os outros antecessores de Jesus e os que estão até hoje à nossa disposição. Divaldo, Chico Xavier, Irmã Dulce, enfim, tantos que ainda estão aqui, que estão reencarnando para nos ajudar nesse momento de transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, tão necessário, tão conturbado. E nos dias de hoje a gente só presta atenção nas desgraças que estão acontecendo no mundo, nas turbulências, e é um tempo próprio de turbulência, gente. É um tempo próprio, porque vai haver uma grande mudança, uma tendência de que os espíritos que estão aqui ainda pregando o mal, pregando o desequilíbrio, pregando a incapacidade dos homens, eles vão reagir. Eles vão reagir. E a gente precisa de força moral, força espiritual, né? A gente precisa desse trabalho evangélico de despertar as pessoas. Não é que a gente vai sair no meio da rua pregando, ai, Jesus está voltando e vamos reagir. Não é isso. É com as nossas atitudes. É reverberar aquilo que a gente vê aqui no Evangelho. É vivenciar o Evangelho de Jesus. Ele só nos pediu isso, que a gente vivenciasse isso aqui. Porque as nossas ações, elas agem muito mais do que as nossas palavras, a nossa pregação, a nossa falação. Se vocês pararem para prestar atenção nas pessoas que estão à nossa volta, pouco ligam para o que a gente fala. As pessoas prestam atenção no que nós fazemos. E a nossa vida é um testemunho. A gente não tem costume de falar dos nossos irmãos evangélicos. Quando a gente vê um aí pisar fora do pinico, a gente já fala, o crente lá. Por quê? Porque a gente fica observando as ações da pessoa. A pessoa se diz de uma denominação religiosa, né? E até lá perto de casa eu falei que era espírita. Tinha uma mulher lá que mandou botar tábua em volta do galinheiro dela. Cercou, fechou, murou o galinheiro. Deus me livre. Porque as pessoas observam a gente imaginando coisas. E quando a gente dá um testemunho com as nossas ações, as pessoas vão acordando. Peraí, não é bem assim. Como é que é isso? Deixa eu lá ver. Gostei. Percebi que essa pessoa é cordata, é honesta, é digna. Porque são as atitudes que falam. E esse Evangelho de Jesus, e que os Espíritos, junto com Kardec, pegaram e organizaram de uma forma que a gente possa compreender e ao mesmo tempo vivificar. Que é esse o conceito que Jesus quis nos passar. Porque ele veio aqui e fez. Ele não ficou só em cima de um púlpito falando. Ele veio e vivenciou. Ó, faz assim,
faz isso, fala aquilo, reage dessa forma, mostra que é dessa maneira. E como é que a gente pode condicionar o nosso propósito de vida dessa forma? É usando os conhecimentos e as habilidades que a gente já tem. Não adianta a gente querer virar o super-homem, né, o Marvel aí, fazer umas coisas mirabolantes que não vai resolver. Vai chamar a atenção por alguns minutos e depois vão ficar rindo da gente. A verdade é pegar a nossa vida e transformar ela num exemplo sempre crescente, usando sempre as experiências que a gente já teve com os erros. Porque muito se condicionou em colocar em nós a culpa de uma palavra que eu acho bastante pesada, que é o tal do pecado. Quando eu era católico, eu saía do confessionáriozinho do padre lá dessa altura, flutuando até, porque eu tinha descarregado meus pecados lá. Chegava e, toma padre, fica com esse trem. É fácil, né? E a gente se condicionou. Eu tenho esse pecado, tenho aquele pecado. Eu olhei para aquela menina daquele jeito. Ops, ips, ops. Então a gente vai guardando esses troços. Vai guardando. Estou carregado de pecado. Tem muita gente que fala que tem que ir para a casa espírita tomar um passe para se descarregar. Chega a te dar uma chacoalhadinha ainda. Mas não, gente, a gente vem aqui receber energias positivas, harmoniosas, nos equilibrar. E eu percebo, vou dar um puxão de orelha também de novo, toda palestra eu dou um puxão de orelha nesse sentido. Eu percebo que muitas pessoas não se atentam nisso quando estão aqui na casa espírita. Porque acabou a palestra, vamos organizar para ir para o passe, dando um converseiro no meio desse pátio aqui, que é um troço doido. Uma fofocaiada que eu não sei de onde sai tanto papo. Gente, o palestrante falou, fez uma oração, pediu uma vibração positiva, tem um monte de espírito trabalhando aqui em volta, precisando avidamente de energias boas, e aí a gente vê as pessoas, nem tchum. Por que, gente? A gente se condicionou a não ter compromisso com as coisas espirituais. Deu pra mim, tá beleza, né? Acabou. Pedi um momentinho de silêncio. Não, eu vou destampar, conversar aqui com o meu pessoa do lado aqui, vamos trocar umas ideias aí. E tudo bem. Falar alto, dar risada, chacoalhar, bagunçar. Enquanto ali do lado tem uma pessoa querendo se concentrar, preocupada, doente, sofrida, querendo uma energia legal e não consegue. Porque o outro não está nem aí para o evangelho, para coisa nenhuma. É chato a gente ter que falar isso, ter que chamar a atenção das pessoas, né? É ruim, mas eu acho que já passou da hora da gente acordar para a espiritualidade, da importância do amor que os espíritos têm conosco, dedicam seu tempo, sua energia, precisam da energia dos irmãos trabalhadores que estão aqui, precisam de energias equilibradas, precisam de força para combater tanta dificuldade que vem aqui. E as pessoas nem tchum. Então vamos acordar, vamos buscar dentro de nós aquilo que a gente precisa de fato e dar o devido respeito às coisas espirituais. Dedicar com amor, com carinho, com boaventura, com respeito que é devido, se não pelos espíritos, mas pelo menos para aquele que está do lado. Porque hoje em dia, se vocês observarem por aí, eu ando muito no trânsito, o que a gente vê
é uma avidez por uma celeridade, por uma velocidade, por um chegar antes, por ser melhor, por ser mais potente, tão forte, que isso chega no final da tarde, a gente que roda o dia inteiro para lá e para cá, buscando uma coisa, levando outra, distribuindo funcionário, você está arrebentado. Que o trânsito te machuca, só o ato de você dirigir, porque as pessoas não respeitam nada. E é nisso que a gente vem e se vê mergulhado. E quando vem buscar um alento, um carinho, um afago no espírito, como disse, descarregar essa coisa toda, né? Chega aqui, você está ali quietinho, concentrado, falando com a chefia lá. Um dia eu estava lá, naquela área de atendimento, que ia para a coisa de saúde, quietinho ali, tentando. Destampou duas mulheres conversando, falando mal de uma terceira. Não tem nexo uma coisa dessa, gente. É terrível. A gente só fala isso, desculpe o meu desabafo, desculpe o fato de a gente estar cobrando, porque eu amo muito essa casa, tenho um carinho muito grande por todos os trabalhadores, me sinto amplamente honrado e afagado no meu coração quando sou convidado a fazer palestra. Gosto muito disso, faço isso com grande prazer, com grande carinho. Sempre me coloco à disposição da casa para quando alguém faltar ou tiver que repor. Já sabe que eu sou um estepe bem gordinho. Então a gente procura trazer para essa casa todo o carinho, todo o amor que é devido, que é necessário. E a doutrina espírita busca isso, nos dá esse alento. Primeiro porque diz para a gente que nós somos espíritos em evolução, precisamos estar comprometidos com isso, né? O meio é compreender melhor a natureza espiritual do ser humano, porque nós não somos só um corpo físico andando para lá e para cá chutando pedra. Nós somos um ser espiritual ocupando um corpo físico que vai ficar aqui, e o nosso compromisso é moral, é de amor para uns com os outros, né? Quando Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, primordialmente ele estava falando de respeito. Você respeitar o espaço do outro, não fazer para o outro que não quer que façam para você, tomar cuidado, zelar pelo bem comum, pela integridade do próximo, né? Não precisa se deitar no chão para o outro te pisar, não é isso. É ajudar na comunidade, ajudar na casa espírita, ajudar na tua casa, principalmente para os jovens. Eu estou vendo bastante jovens aqui, e isso é um motivo de grande felicidade, para os jovens se comprometerem consigo mesmo, e não só com as bobeiras que tem na vida, na internet, nos filmes, nas séries. Aquilo é ficção, gente. Aquilo foi preparado para te dar um pouco de atenção, para você ficar grudado naquilo. A vida real é bem diferente. A vida real é feita de amor, em todos os sentidos. Porque hoje se vê muito esse amor efêmero que existe aí para vender presentes. O amor real é aquele que se preocupa, que se importa, que sofre junto, que dá o ombro, que estende o braço, dá o carinho, o abraço, a atenção. Só o olhar já basta quando se ama. E não estou falando só desse amor de homem e mulher, não. Estou falando do amor de pai, de mãe. Muitas vezes eu vejo as colocações do Rossando Kingley, e ele diz que os pais, os avós, os antepassados, eles sempre nos dão tudo que eles têm. Muitas vezes você vê aí na televisão, na novela, né, aqueles paizão legal, bonitão, né, todo maiado, surfista, não sei o quê, e olha que o teu pai tá meio igual é pra dança, meio torto do lado, né, feio, chinelão de dedo, tem mais rubro do que um papel amassadeiro. Fala outra coisa.
mas é o teu pai, é a tua mãe. E eles vão entregar para ti tudo o que eles têm. Pode não ser grande coisa aos nossos olhos, porque a gente está acostumado num mundo de ilusões. Mas é tudo que eles receberam da vida, dos pais deles, da família deles, eles vão te entregar. Pode não ser muito bom aos teus olhos, pode não ser o melhor, mas é o que Deus indicou que tu vai receber. Porque lá no plano espiritual, foi tu que escolheu. E os pais, as mães, como eu disse, não são os das novelas, são os da vida real, que têm defeitos, que erram, que muitas vezes não consegue pedir perdão, não sabe, não aprendeu, mas são seres humanos, espíritos em evolução, muitas vezes mais adiantados ou mais atrasados que nós na escala evolutiva da espiritualidade, mas é o que nós temos. Então Jesus nos indicou amar sobre todas as coisas, e sejamos então os profetas da atualidade, né? Não de adivinhar, mas de cumprir a missão que Deus deu, que é de levar conhecimento. Se a gente não tem, a gente busca. Ou, como os pais, dar tudo que se tem, de amor, de carinho e de benevolência. Muitíssimo obrigado pela paciência e pela audiência, e que Deus esteja com todos vocês.